noite a todos. Vou falar hoje a respeito do crescimento da igreja. Na verdade, o tema é a soberania de Deus no crescimento da igreja. Sabemos que nos últimos anos, o crescimento da igreja tem estado no centro da vida da igreja. E tenho lido muitos livros a respeito desse assunto, acompanhado movimentos. Todavia, vejo que há alguns equívocos, né? Porque mesmo aqueles que têm um crescimento fenomenal da sua igreja, às vezes não conseguem entender por que a igreja está crescendo, né? Mas acredito eu que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Então acredito que a doutrina do crescimento da igreja está na Bíblia. Vamos ver se é realmente assim, para evitar algumas dores de cabeça que nós temos visto por aí, né? Então vou apelar para a tipologia. Tem algumas coisas que a tipologia nos fazem entender melhor a respeito do crescimento da igreja. E vamos basear no seguinte: a nação de Israel foi edificada sobre os pilares das 12 tribos, que são os 12 patriarcas, filhos de Jacó. E é o contraponto para a igreja, que foi edificada sobre os pilares dos 12 apóstolos, discípulos de Jesus, né? Porque discípulo é filho espiritual. Então, acredito eu que no nascimento dos filhos de Jacó está explanada a doutrina do crescimento da igreja. E aí, naturalmente, quando eu falo que a soberania de Deus no crescimento da igreja, não estou dizendo que nós não devemos fazer nada, né? Nós devemos fazer tudo o que devemos fazer, mas mesmo depois que nós fizermos tudo o que devemos fazer, mesmo assim não está garantido o crescimento da igreja. Porque o crescimento da igreja não está no controle humano, mas no controle divino. Isso é que eu vou mostrar aqui no texto. Então, em primeiro lugar, nós já indo direto ao ponto, Gênesis capítulo 29, eu já vou pular essa primeira fase, onde Jacó, ele casou com duas mulheres, né? Eu não vou entrar aqui para ganhar tempo, mas ele casou com Leia, filha de Labão, e mesmo tendo sido enganado, também com Raquel, a irmã mais nova de Leia. E aí, então a primeira coisa sobre o crescimento da igreja que tem que existir é a aliança. Isso é a aliança, o casamento, que é uma aliança, né? Então, para que haja o crescimento da igreja, deve haver aliança, a primeira coisa. E aí, quando nós traduzimos para a visão do Novo Testamento, a cosmovisão do Novo Testamento, a aliança aqui é a aliança com Deus, no caso o batismo. Creio que nós fazemos aliança com Deus por meio do batismo no Novo Testamento. Então já vou tomando como certo isso aí. Mas mesmo Jacó tendo casado com essas duas mulheres, isso não garantia o crescimento da sua igreja. Vamos dizer, a sua igreja seria a sua família, pelo nascimento de filhos. Porque tem uma segunda coisa. A segunda coisa é intimidade, né? Já sabemos que Jacó, ele entrou na sua tenda e Labão lhe deu Leia, sua filha mais velha, enganou Jacó. E quando amanheceu o dia, ele percebeu que era Leia e não Raquel. E aí Labão disse que só daria a mais nova, Raquel, que realmente Jacó amava, depois que Jacó cumprisse a semana desta de Leia, né? Porque ele disse, não se faz assim na nossa terra. É a nossa cultura. E aí, então, a questão toda é essa. E Jacó naturalmente se deitou uma semana com Leia e depois com Raquel. Trazendo para o Novo Testamento, né?
espiritualizando, por assim dizer. Mesmo depois de fazer aliança, que é o batismo, temos que ter intimidade com Deus. E a intimidade aqui eu vou colocar como sendo o recebimento do Espírito Santo, né? O recebimento do Espírito Santo, que inicialmente é chamado no Novo Testamento de batismo no Espírito Santo. Então, a nossa intimidade com Deus é por meio do Espírito Santo, né? Através de uma vida ali de consagração. Então, mesmo tendo sido batizado, tendo intimidade, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, não está garantido que a igreja vai crescer. Isso aqui nós estamos vendo aqui no caso dos casamentos de Jacó. E vamos lá agora para o texto, né? Gênesis 29, 31 diz assim: Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Isto é, Deus abriu a madre de Leia, e Raquel era estéril. E mesmo depois de ter passado uma semana na sua lua de mel com Jacó na tenda, mesmo assim ela não gerava filhos. Aí aqui está falando de uma intervenção divina. Deus abriu a madre de Raquel, ou seja, uma intervenção divina. Trazido para o Novo Testamento, então, para que a igreja cresça, nascimento de filhos legítimos, é necessário que o Senhor abra a madre da igreja. Aqui. Então nasceu o primeiro filho, né? Aí diz aqui, verso 32, e concebeu Leia, e deu à luz um filho, e chamou Ruben. Então ela chamou Ruben, e vai. Ruben, né? Então ela deu à luz Ruben. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor viu que eu era desprezada, deu-me também este, e chamou Simeão. E assim vai, na sequência vai Ruben, Simeão, Levi e Judá, os 4 filhos que nasceram inicialmente a Leia, e Raquel estéril. Aí nós chegamos no capítulo 30 de Gênesis, e vamos ver o seguinte. Essa é a seguinte informação, né? O verso 35 de Gênesis 29 termina dizendo assim: por isso chamou o Judá e cessou de dar à luz. Olha só, cessou de dar à luz, essa informaçãozinha aí. Observo eu que às vezes Deus abre a torneira para o crescimento da igreja, e aí tem hora que ele fecha a torneira. Ela cessou de dar à luz. E eu acredito que a hora que a igreja para de crescer, por intervenção divina também. Deus controla o crescimento da igreja. Mesmo que nós façamos tudo que nós vamos fazer. A não ser que queira um crescimento artificial, que é o que nós vemos em muitas igrejas, né? Vamos lá. Capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. Dá-me filho, senão eu morro, né? Tá. Dá-me filho, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Aqui percebe-se que Jacó entendia que era Deus que tinha impedido o fruto do ventre dela, ou seja, ela de ter filhos. Aliás, as várias mulheres que aparecem na Bíblia, no Antigo Testamento várias, né? No Novo Testamento, pelo menos uma. Mas sempre é assim, que Deus é que controla, tanto fecha como abre, é a madre. Então, o Jacó se defendeu. E ela disse, aí vem aquela questão, né? Que ela... Aí eu quero dizer o seguinte, que nesse caso aqui, Raquel, ela se queixando pela sua esterilidade, ela fez algo que uma antepassada sua, que foi Sara, já havia feito, né? Sabemos que no capítulo 16 de Gênesis, depois de 10 anos na terra de Canaã, Sara também se queixando que não dera filhos a Abraão, ela tomou a sua serva Agar, a sua escrava egípcia Agar, e mandou que Abraão se deitasse com ela para gerar filhos por meio dela.
E assim fez Abraão, né? E se deitou com a serva egípcia Agar, escrava egípcia Agar, e a escrava engravidou e deu à luz a um filho a quem foi chamado de Ismael. Ou seja, Ismael. E aí nós vamos ver o seguinte, que essa questão de quando Deus não faz a coisa que nós fazemos, pode ser algo perigoso, né? Porque sabemos que o filho de Sara só foi nascer muito tempo depois, mas ela não teve paciência de esperar o tempo de Deus, e ela ajudou Deus, né? Ela fez a igreja dela crescer, fazendo uma intervenção humana no crescimento da igreja, e produziu Ismael, que, segundo estudos, Ismael pode ser o progenitor ou um dos progenitores dos árabes ou até mesmo do islamismo, né? Talvez do islamismo. Pode ser que Maomé fosse descendente de Ismael, provavelmente era, ainda que espiritualmente falando. E toda a problemática que envolve o Islã hoje no mundo, né? Na questão do terrorismo islâmico, pode estar ligado exatamente a esse caso de Sara ter tentado ajudar Deus a cumprir a sua promessa e não ter paciência por esperar, e gerou esse filho, que depois Ismael casou com a egípcia também, né? Então, acontece que Raquel sabia disso, naturalmente, ela tinha ouvido essa história, né? Agora nós estamos no capítulo 30, isso aconteceu no capítulo 16. Então ela fez a mesma coisa, ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela para que ponha filhos sobre o meu joelho, e assim eu receba filhos por meio dela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher a Jacó, por mulher, e Jacó entrou a ela. E diz aí: e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou Dan. Então eu já estou aqui colocando esse princípio, né, de que eu percebo que há uma verdadeira uma verdadeira não está me ocorrendo a palavra agora, para o crescimento da igreja, né? Por causa da filosofia adotada sobre o crescimento da igreja, né? Grande parte da igreja se tornou assim focada nessa questão do crescimento, e aí alguns veem uma igreja crescendo, a sua não cresce, fica desesperado, e aí adota todo meio que é necessário para o possível, né? Para que a sua igreja cresça. E há um estímulo mesmo, né? Se a sua igreja não está crescendo, é porque você está em pecado, ou porque você não está fazendo isso ou aquilo e tal. Sem levar em consideração esse fato aqui, né? Da soberania de Deus no crescimento da igreja. Em alguns casos pode ser isso mesmo, né? Pode ser que seja culpa da igreja, do pastor, sei lá. Mas, olhando aqui para a Bíblia, essa ansiedade, né? Essa ansiedade pelo crescimento da igreja não é uma coisa boa. Aliás, no Novo Testamento diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pelo crescimento da igreja. Embora saibamos que devemos ansiar o crescimento da igreja no sentido positivo, desejar, lutar por isso, mas sabendo que, em última instância, é a soberania de Deus que vai decidir quando é que a igreja vai crescer. Então, vamos ver, né? Aí aqui essa Bila, serva de Raquel, ela deu à luz a esse filho, que é quem chamaram de Dan. E aí já na explicação sobre essas concubinas, sabemos que Bila foi dada por Labão a Raquel como serva. E Zilpa foi dada como serva por Labão a sua filha Léia como serva. Então, naturalmente, Jacó tinha duas esposas, né? E cada uma das esposas tinha uma serva, Zilpa e Bila, e que depois, por causa dos que fizeram as esposas, essas duas servas se tornaram concubinas. E aí, por assim dizer, sabemos então que Jacó teve 4 mulheres para gerar os seus filhos. E eu quero ir um pouco mais à frente para ver o seguinte:
todo esse subterfúgio que foi usado aqui, tanto por Raquel, quanto posteriormente por Leia, em gerar filhos por meio das servas, com Jacó, realmente a igreja cresceu, né? A igreja cresceu. Mas a pergunta é essa, né? Qual é a qualidade dos filhos? A qualidade dos filhos que foi gerada. Eu quero mostrar um pouco mais na frente aqui a qualidade dos filhos que foram gerados nessa questão aqui. Então, Gênesis capítulo 37, que quando começa a contar a história de José, ele começa assim, Gênesis 37, 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Observe aí. Ele andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Então, ele andava com os filhos das concubinas. E aí diz aí, mulheres de seu pai. Porém, José trazia mais notícias deles a seu pai. Então já se vê que a conduta desses filhos das servas, ou das concubinas aqui, apesar de que eram filhos de Jacó, e aqui está dizendo mulheres de seu pai, ela já tem uma estátua agora serem mulheres de Jacó também, mas os filhos que foram gerados dessas concubinas, ou anteriormente servas, né, tinham uma conduta duvidosa, né, um certo mau caratismo. E José, que realmente era filho de Raquel, legítimo, ele trazia mais notícias a seu pai, desses seus irmãos, né, ou meus irmãos. É uma coisa que eu quero... Outra coisa que eu quero destacar é o seguinte. Em Gênesis capítulo 35, verso 22 diz assim: E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben. Ora, Rúben era o primeiro filho de Leia, esposa legítima. Então diz aí, o primogênito, né? Foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Mas eu quero marcar essa palavra, concubina, que está informando então que Bila já então era concubina de seu pai. Então aquelas escravas passaram a ter o status de mulheres de Jacó e também concubinas, né? Em contraste com as esposas que eram Leia e Raquel. Isso está envolvendo o crescimento da igreja, né? Que tipo de igreja nós estamos gerando? São esposas de Cristo ou concubinas? Mulheres de Cristo ou concubinas? E os discípulos que estão sendo gerados são como os filhos dessas concubinas? Pessoas de uma conduta duvidosa, questionável? Isso é que nós temos que refletir aí. Voltando para Gênesis capítulo 30. Então, a Raquel, que não tinha filho, porque era estéril, imitando Sara, sua antepassada, ela deu a sua serva Bila para se deitar com Jacó e nasceu então Dan. Verso 7. Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó um segundo filho. E disse Raquel: com grande luta tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou-lhe Naftali. Então já vê aí que a concubina agora, Bila, já teve 2 filhos, né? Como ela era serva de Raquel, legalmente, segundo diz aí a Raquel, ela conserva esses filhos como se fosse dela, né? Embora não fosse. E ela concebeu e deu à luz um filho, disse-lhe, né? Não, aí não. Estou mudando de texto. Naftali. Agora veja só. Vendo, pois, Leia, observe que Leia já tinha 4 filhos, mas ela cessou de ter filhos. E por que ela ficou motivada aqui? Ela já tinha 4 filhos. Não era um bom número. Mas quando ela viu que vendo, pois, Leia, que cessava de ter filhos, ela viu que ela tinha cessado da minha igreja e parou de crescer. E, naturalmente, vendo o exemplo da sua irmã, ela fez a mesma coisa. Aí vem o nosso caso aqui. A nossa igreja parou de crescer. Embora nós estejamos nos esforçando, fazendo aquilo que podemos e devemos, né? Mas vamos olhar para outra igreja aí, que no caso aqui era a igreja de Raquel. E aí nós vamos imitar os métodos que os outros estão usando, né? Que é o que aconteceu aqui. Vendo, pois, Leia que cessava de ter filhos, tomou também Zilpa, sua serva, e deu-a por mulher a Jacó. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. A mesma coisa.
Então disse Leia, vem uma turba, e chamou Gade. Depois deu Zilpa, servo de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia, para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurado, e chamou Azer. Então agora, nós já vemos essas igrejas assim. A igreja de Leia tinha 4 filhos. A igreja de Zilpa, concubina, tinha 2 filhos. Tinha 2 filhos, né? Enquanto que a igreja de Raquel tinha 2 filhos também, né? Concebeu outra vez, deu o segundo filho, chamou Naphtali. Dan e Naphtali. Dan e Naphtali são filhos de Bila, concubina de Raquel. Então, a igreja de Raquel tinha 2 filhos, a igreja de Zilpa 2 filhos, e a igreja de Leia 4 filhos. Só que a igreja de Raquel não tinha nenhum filho, né? Embora ela considerasse dela os filhos da sua serva. Aí diz aí. Vamos lá, vamos ver. Aqui acontece um caso aqui interessante, que é o seguinte, olha. E foi Rube dos dias da ceifa. Eu quero registrar isso aqui como sendo o seguinte, que Leia pagou um preço pelo crescimento da sua igreja, pois ela pagou um preço para se deitar com Jacó, uma vez que quem Jacó amava mesmo era Raquel, e aparentemente aqui Raquel, o Jacó, não estava mais se deitando com... Jacó não estava mais se deitando com Leia, ou seja, estava faltando intimidade, que é um dos... Tem que haver intimidade para que haja crescimento, né? Intimidade aqui, no Novo Testamento, é intimidade com o Espírito Santo, né? É a intimidade com o Espírito Santo. Então, Jacó não estava tendo mais intimidade com Leia. Só que ela pagou o preço. Deve ter alguma lição aí para nos ensinar, né? Acontece o seguinte, diz aí, verso 14. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. E trouxe a Leia sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse, é já pouco que hajas tomado do meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Então aí, essas mandrágoras aqui, alguns dizem que é algo assim, afrodisíaco, né? Mas quando a gente vê nos filmes, geralmente filme de magia, as mandrágoras são alguma coisa mágica, parece uma raiz, né? O certo é que uma mandrágora deve ser alguma coisa, uma fruta, alguma coisa assim. Mas o fato em si, até elogiável, né? Que ela se esforçou, né? Não aceitou ter só 4 filhos, e ela se esforçou para ter intimidade com o marido, no caso que o marido representaria Jesus, na prática mesmo é o Espírito Santo, né? Que é Jacó, e ela pagou um preço por essa intimidade. Então tem um preço, né, que ela pagou aqui para que essa igreja crescesse. Aí diz aí, verso 17, ouviu Deus a Leia, e concebeu, dando à luz um 5º filho. E aí eu chamo a atenção desse ouviu aqui, porque eu fico assim, ouviu Deus a Leia. Pô, ele ouviu o quê? A impressão que ela estava orando, talvez ela estivesse orando. Eu percebo que a questão do crescimento da igreja sempre está associado com a oração. E realmente, com certeza, um dos fatores do crescimento da igreja é a oração. Mas só a oração não é garantia de que a igreja vai crescer, porque nós podemos orar muito tempo e a igreja Deus responde quando ele quer, né? No caso, por exemplo, de Isaac, a Bíblia diz que ele casou com 40 anos, os 2 filhos gêmeos só foram nascer quando ele tinha 60, e que ele orou instantemente por sua mulher, porque ela era estéril. Então, só a oração não resolveu de imediato, né? Nós devemos orar pelo crescimento da igreja, mas não há garantia que vai acontecer logo. Deus responderá a oração quando ele quiser. No caso do Novo Testamento, Zacarias e Isabel, quando Zacarias entrou no templo, no Santo dos Santos, para oferecer o incenso, o anjo Gabriel apareceu para ele e disse, Zacarias, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher vai dar à luz um filho. Já eram velhos e avançados em idade. Então, desde jovem, provavelmente, Zacarias orava, mas a oração só foi respondida na velhice, para nascer João Batista. Então, eu digo que a oração é um dos fatores
para o crescimento da igreja, mas só ela não resolve, porque Deus é que vai decidir quando responder a oração. Ou seja, a soberania de Deus se mantém no crescimento da igreja, embora nós devamos fazer a nossa parte, né? Mas no caso aqui, né, ouviu Deus a Leia e concebeu, dando à luz um quinto filho. Agora já nasceu um quinto filho dela mesma. O crescimento da igreja cresceu mais um. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. Novamente, agora a Leia já teve mais um filho. Então já a igreja dela cresceu um pouco mais, já tinha 6. E disse Leia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou Zebulon. Depois teve uma filha e chamou a Diná. Pronto, aí já parou agora, né? O crescimento da igreja de Leia parou aí. Aí vamos ver agora a Raquel, né? Verso 22. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil. Aqui dá um sermão, né? Lembrou-se Deus de Raquel. Como é que Deus esquece? Né? Mas essa questão aqui de Deus ter se lembrado de Raquel, está embutida aí a questão da oração. A oração, naturalmente ela vinha orando. Como eu digo, a oração, devemos sempre orar pelo crescimento da igreja. Embora não vá acontecer logo necessariamente. Né? É na soberania de Deus, quando Ele quiser. Né? Mas se lembrou-se Deus de Raquel. Tem um versículo em Isaías que diz assim, né? Vós que fazeis lembrar ao Senhor as suas promessas, não silencieis, né? Eu sempre esqueço esse versículo. Deixa eu ver se eu acho em Isaías aqui esse versículo. Vós que fazeis lembrar ao Senhor, né? Aqui, Isaías 62:6 diz assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós que fazeis lembrar ao Senhor, não haja silêncio em vós. É oração. Por isso que no Novo Testamento diz orar sem cessar, né? Orar dia e noite. Então, devemos orar pelo crescimento da igreja, embora saibamos que só acontecerá no tempo de Deus. Deus se dá, lembrar-se, né? Nossas orações é para Deus se lembrar. Muitas vezes é assim. Embora Deus não esqueça, mas Ele diz para a gente fazer lembrar suas promessas. E aqui diz, né? Lembrou-se Deus de Raquel, primeiro ponto do sermão. Ouviu-a, segundo ponto. E a tornou fértil, terceiro ponto. Ouviu-a porque ela estava orando, então ele ouviu, né? Ele ouviu a oração dela e a tornou fértil. Agora, novamente, nós vemos aqui um ato divino. Deus a tornou fértil, porque no verso 31 do capítulo 29 diz assim: Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre. Deus abriu a madre, um ato soberano de Deus. E aqui, porém, Raquel era estéril. E aqui, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a tornou fértil. Tirou a esterilidade dela. E aí os pastores que estão em opróbrio, né? Que não estão tendo o crescimento exponencial da sua igreja, né? E houve de onde vem avivamentos como veio da Coreia do Sul, e da Colômbia, e do Brasil mesmo, super mega igrejas, né? E olhando para a sua pequenina igreja, fica num opróbrio, né? Mas aqui Raquel, né? Deus se lembrou dela, porque ela estava orando. Aqui, ouviu e a tornou fértil, ou seja, alavancou o crescimento da igreja. Aí diz aqui: E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, o meu opróbrio, né? E chamou José, dizendo: O Senhor me acrescenta outro filho. Então, agora começou o crescimento da igreja de Raquel, né? Porque ela orou, e Deus se lembrou dela, e Deus interferiu, e Deus interveio, né? E interviu, mas eu fiquei na dúvida dessas duas palavrinhas aí. E aí ela teve esse filho, ou seja, a igreja dela começou a crescer. E aí nós vamos ver lá o nascimento do último filho aqui, para completar os 12, no capítulo 35 de Gênesis, que diz assim, Gênesis 35:16 diz assim: E partiram de Betel, que ficava a pequena distância, para chegar a Efrata. Aí eu sempre digo que Betel é a casa de Deus.
Efrata é Belém, Betlehem, que é casa do pão. E no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. Então, olha aí, ela tinha uma cidade enorme para o crescimento da sua igreja, para ter filhos, e agora ela está em trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldade do seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também a este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas o seu pai chamou Benjamim. Benoni é filho da minha tristeza, e Benjamim, filho da minha mão direita, ou da minha destra. E aí esse filho nasceu, completou-se aí os 12. E aí o que nós podemos aprender com o crescimento da igreja de Raquel, né, que tinha 2 filhos dela, agora é José e Benjamim, e ela morreu, né? Será que alguns morrerão pelo crescimento da sua igreja? Então observe que eu estou me atendo ao Antigo Testamento. Se eu for jogar para essa tipologia, mas no início do livro de Atos nós vemos o crescimento fenomenal da igreja acontecendo num clima de absoluto avivamento, e ao longo da história, 2000 anos de história da igreja, crescimento da igreja acontece quando há um avivamento. Para que haja um avivamento, é necessário que se ore, né? Que se busque a Deus, que se obedeça, se busque, né? E aí, mas sempre nessa questão, Deus é soberano no crescimento da igreja. O que devemos fazer para a igreja crescer? Tudo. Nós devemos fazer tudo o que é preciso fazer, né? Aliança, o batismo. Agora, com intimidade, a comunhão com o Espírito Santo, buscar, né? Evangelizar, sempre colocando sempre assim, né? A busca, a intimidade antes do evangelizar, né? Para que o Espírito Santo, o Espírito Santo é que faz o crescimento da igreja. Então, mas sempre com essa consciência que Deus tem a soberania no crescimento da igreja, né? Jesus disse: quando fizer de tudo o que eu vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que nos foi mandado. Eu acho que é essa questão, porque por mais que eu observo que Deus geralmente diz assim: para que ninguém se glorie, né? Ninguém foi eu. Então, o crescimento da igreja, aí eu percebo que talvez alguns pastores, né, desavisadamente, aí corre o perigo de, porque a sua igreja cresceu, achar porque é melhor do que os outros, e porque é o bom, e criticar, até humilhar os que a igreja não está crescendo, e às vezes não é o caso, né? O caso pode ser de reconhecer que Deus tem misericórdia e Deus alavancou o crescimento daquela igreja, na soberania de Deus, né? Mas para que ninguém se glorie, a glória é de Deus. Foi Deus que, embora as pessoas devam pagar o preço, devemos pagar o preço sim, né? Aceitar que a igreja não cresça, aceitar a frieza, a estagnação, isso não é correto. Nós devemos não nos desesperar, né? Mas fazer a nossa parte, nos esforçar, né? E com certeza o crescimento acontecerá no tempo de Deus, né? Como nós vimos o crescimento fenomenal da igreja da Coreia do Sul, da igreja de Bogotá, e de tantos avivamentos que houve ao longo da história da igreja, e o avivamento do País de Gales, houve um avivamento em Topeka, Kansas City, em 1901, e início do movimento pentecostal houve um avivamento ali. Depois, 1904, aí foi o avivamento do País de Gales. Depois, em 1906, o avivamento da Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia. E geralmente percebe-se que avivamento tem começo, meio e fim. Por exemplo, dizem que o avivamento da Rua Azusa durou 3 anos e meio. Me disseram que o avivamento da Argentina eu não conheci bem, porque eu já só vi, talvez eu peguei um livro sobre o avivamento da Argentina, dizem que o avivamento da Argentina durou 15 anos. Né? O avivamento de Bogotá, eu acredito que eu nunca mais ouvi falar. O do Brasil, já houve vários avivamentos no Brasil, mas avivamento tem começo, meio e fim. E quando Deus ele fecha a torneira, aí não adianta o ser humano querer agir como se Deus não tivesse parado o crescimento, né? Eu creio que quando o avivamento é para que Deus mande uma multidão para dentro da igreja, de pessoas convertidas.
E aí, quando Deus parar o avivamento, Deus está assim, cuide desses que estão aí. Porque se você não está cuidando nem desses que estão aí, eu vou mandar mais para a gente para quê? Então, quando nós vemos que a igreja não está crescendo, devemos cuidar daqueles que estão lá, cuidar das ovelhas. Aliás, o pastorado significa, na maior parte, cuidar das ovelhas que já estão aí. Né? E não ficar com aquela cobiça de esquecer dos que estão aqui no aprisco e sair feito doido atrás de crescimento da igreja, imitando as organizações seculares do mundo, que uma empresa, por exemplo, de seguro, se ela quer crescer, ela despacha os seus vendedores, usando todo tipo de técnica para a igreja crescer, atrás de clientes. E às vezes a igreja parece que está atrás de clientes, né? Mas a palavra de Deus está aí. Então, temos que fazer isso aí como a Escritura manda, porque eu creio que Deus quer o crescimento da igreja. O diabo luta para que a igreja não cresça, mas a soberania de Deus está no crescimento da igreja. Deus abre a torneira, fecha, reabre de novo. E quanto a nós, devemos fazer a nossa parte. Não nos acomodar, né, lutar para salvar as almas, mas sempre com a consciência de que Deus é que tem a última palavra. Tem igreja que, eu já vi acontecer isso, né, tá lá, passa muito tempo, né, naquela humilhação, aí do dia para a noite a multidão vem, o Espírito Santo traz e fica uma mega igreja. Mas ao mesmo tempo tem igreja que anoitece uma mega igreja, aí quando amanhece o dia, foi todo mundo embora, já voltou por fracasso de novo. Então, devemos andar em humildade diante do Senhor e nos esforçando sempre. E com certeza, a palavra de Deus se cumpre. Então, espero que isso aí possa trazer a reflexão. Por exemplo, antes que eu termine, eu quero acrescentar essa questão de metas. Nunca entrou na minha mente o estabelecimento de metas para o crescimento da igreja. O que é meta? Para mim, meta no passo de arrogância do ser humano, tomando a soberania de Deus, achando que ele pode controlar o crescimento da igreja. Né? Eu sempre digo que eu vi meta lá no capítulo 2 de Êxodo, quando os judeus eram escravos lá, os egípcios estabeleceram meta para escravo. Quem cumpre meta é escravo. Né? Porque quando você estabelece metas, não, tudo bem, vamos deixar em aberto, porque, não, tudo bem, a gente estabelece meta, mas não significa que vai atingir, pode até passar, pode não alcançar e tal. Porém, eu, por exemplo, eu não vejo respaldo bíblico para fazer metas, né, para o crescimento da igreja. Pode ser até que eu já vi tanto abuso nessa direção, talvez eu esteja até exagerando, mas é bom ter cuidado, né? Então, irmãos, que Deus abençoe cada um de nós e nos ajude a usar os princípios bíblicos para o crescimento da igreja. E que Deus seja glorificado nisso e não o homem. Em nome de Jesus. Amém.